E se você pudesse se comunicar com seu pet, se eles pudessem simplesmente dizer o quanto te amam, como quando você sai de casa para trabalhar, parece que eles passaram uma semana sem você. Na década de 1970, um gorila chamado Coco aprendeu linguagem de sinais com a ajuda de pesquisadores. Ela foi capaz de demonstrar um nível de inteligência que inspirou uma geração de cientistas. Pela primeira vez, fomos forçados a repensar o quão bons os animais são na comunicação. Embora alguns pesquisadores ainda sejam céticos das habilidades de Coco, todos podem admitir que assistir ela formar relacionamentos através da linguagem é verdadeiramente fascinante. Sua rica vida interior estava em plena exibição. Ela expressou suas preferências, emoções e desejos. A linguagem abriu a oportunidade de comunicação entre espécies. Mas ensinamos Coco uma de nossas línguas. Ela se adaptou aos estilos de comunicação humanos. Ela aprendeu com nossa espécie. Julgamos sua inteligência com base em nossas métricas, assumindo que somos superiores. Mas e se pudéssemos entender e falar as línguas de outros animais, em vez de ensiná-los a nossa? Neste momento, podemos diferenciar os significados dos chamados de pássaros e categorizar as danças únicas das abelhas. Mas poderíamos ir além. Embora atualmente soe como ficção científica, podemos estar mais perto do que você pensa. Bioacústica é o estudo do som no ambiente, incluindo sons de animais. Biólogos nesse campo coletaram milhares de gravações de diferentes animais se comunicando. Infelizmente, são tantos dados que é quase impossível analisá-los manualmente. Mas isso está mudando. Em 2017, os pesquisadores desenvolveram aprendizado de máquina que poderia traduzir diretamente entre idiomas. A tecnologia alinhou formas linguísticas e sintaxe para decifrar significados. Esses computadores começaram a ser usados para organizar e sintetizar as milhares de gravações que temos para identificar padrões linguísticos consistentes. Se conseguirmos decompor esses padrões linguísticos complexos, talvez possamos ensinar a nós mesmos como falar as línguas dos animais. Claro, nossas cordas vocais não podem fazer sons como as baleias, mas é para isso que os computadores servem. E uma vez que codifiquemos essas línguas, o que nos impede de usá-las? Em teoria, seria possível ter uma conversa interespécies completa usando uma linguagem não humana. Mas uma coisa é saber o que está sendo dito. Outra coisa é entender completamente o significado por trás do que é dito. E esse significado ainda é o maior problema no campo da comunicação animal. Com Coco, a gorila, ninguém podia ter certeza se ela estava comunicando seus próprios pensamentos e ideias, ou se apenas aprendeu os movimentos certos para obter a ação real que queria de seus cuidadores humanos. Em essência, podemos descobrir o que um animal está dizendo, mas como podemos ter certeza de que entendemos o que o animal quer dizer? E, por sua vez, como podemos ter certeza de que eles entendem o que queremos dizer? Aprender uma língua é uma coisa, mas comunicar efetivamente é outra coisa completamente diferente. Mesmo com humanos, temos dois nomes para coisas como chá ou chai, pão ou naam, e deserto do Saara ou deserto do Sara. Porque quando novas pessoas chegavam a um lugar e pediam o nome de algo, recebiam seu título e simplesmente usavam isso para significar aquela coisa específica. Isso mostra claramente que podemos entender algo sem saber completamente seu significado pretendido. Outras coisas, como sinais não verbais, também desempenham um papel enorme na comunicação, independentemente da espécie. Como os humanos, os animais podem usar linguagem corporal ou entonação que muda o tom de sua mensagem. Isso abre uma camada inteira de comunicação além da vocalização. Entender a linguagem em si é apenas uma peça do quebra-cabeça. O antropomorfismo, atribuir características humanas a um animal, é outro problema na comunidade científica. Isso distorce a pesquisa e pode causar grandes danos aos animais. A maioria das pessoas, até mesmo os cientistas mais imparciais,
O fazem sem perceber. Pense em como você trata seu gato ou cachorro. Em algum momento, você provavelmente projetou seus desejos e necessidades em seu animal de estimação. Você comemorou o aniversário deles ou permitiu que eles tivessem privilégios especiais de pessoas, como sentar no sofá. Ou eles contorceram o rosto em um sorriso e você assume que isso significa que estão felizes. A maioria dos donos de animais jura que tem uma linguagem única com seus animais. Eles conversam com seus gatos ou interpretam os sinais de seus cães. E quando adivinham o que seu animal de estimação quer, muitas vezes estão certos. Algumas pessoas usam botões ou painéis sonoros para treinar seus cães a falarem frases básicas. Embora isso seja fascinante de se observar, não é prova concreta de comunicação complexa. O cachorro pode ter aprendido que, se pressionar os botões em uma ordem específica, obterá um resultado desejado, como um petisco ou um passeio. Mas é improvável que ele saiba o que palavras como por favor, petisco e passeio significam. Ainda assim, há algo sobre esses vídeos que desperta nosso interesse. Eles nos dão a sensação de que desvendamos o mistério da mente animal. Queremos nos comunicar com os animais, entrar em suas mentes. Filmes populares e programas de TV estão cheios de animais que falam e de relações próximas entre pessoas e seus companheiros não humanos. Por que estamos tão obcecados em nos comunicar com outra espécie? Será que somos mais parecidos com nossos vizinhos animais do que pensamos? Quanto mais aprendemos sobre como e por que os animais se comunicam, mais óbvios os laços que nos unem se tornam. Por exemplo, filhotes de focas se comunicam de forma semelhante a bebês humanos, imitando e balbuciando para suas mães, tentando imitar a vocalização. Elefantes foram vistos lamentando a morte de membros do rebanho. Luto, alegria, brincadeira e depressão foram documentados em todo o reino animal. Novamente, tenha cuidado para não cair no antropomorfismo. Mas, e se a fronteira entre humanos e não humanos não é tão sólida quanto parece? Afinal, humanos também são animais. Com o auxílio dos desenvolvimentos tecnológicos, há cada vez mais evidências de que a comunicação não é a característica distintiva que nos orgulhamos de ser. Linguagem, para a maior parte da história humana, nós a usamos para nos distinguir como a espécie superior. Nossa suposta superioridade nos permite justificar o tratamento assistente dos animais, desde a expansão em seu habitat até a criação em massa. Racionalizamos nosso comportamento porque presumimos que os animais não pensam e sentem da mesma forma que nós. A evidência da sensibilidade animal ainda é fácil de duvidar porque a interpretação humana distorce os resultados. Para acreditar nisso, precisamos ouvi-lo diretamente da boca do cavalo. Literalmente, comunicar-se diretamente com animais, sem um viés humano no processo de tradução, causaria uma grande mudança de paradigma. A inferioridade animal está tão enraizada na cultura ocidental que estabilizar a hierarquia seria difícil. Mesmo em sua vida cotidiana, pense em como você trata os animais. Você esmaga aranhas, mastiga e engole carne e persegue coelhos de seu jardim. Sem mencionar o tratamento mais extremo de animais, como caça por esporte ou circos e lutas de cães. Se fosse possível se comunicar com animais, poderíamos descobrir que eles são muito mais inteligentes do que pensávamos originalmente. Então teríamos um grande problema moral em nossas mãos. Certamente nos sentiríamos conflituosos sobre tratá-los como comida e servos. Como você poderia negar decência e respeito a uma criatura que prova ser seu igual? Para levar isso ainda mais longe, algumas pesquisas sugerem que as plantas também têm habilidades comunicativas. O autor Peter Wohlleben está na vanguarda da ciência das plantas e escreve sobre como os complexos sistemas radiculares das florestas espalham informações. As árvores podem alertar umas às outras sobre pragas e formar relacionamentos codependentes através de suas complexas redes de raízes subterrâneas. Wohlleben foi acusado de antropomorfizar,
Mas me pergunto se essa crítica às vezes é equivocada e usada para negar um fio comum entre humanos e não humanos. Muitas culturas indígenas têm incorporado em seus sistemas de crenças que todo ser vivo, e até alguns não vivos, tem espíritos dignos de respeito. Em um momento fugaz e intuitivo entre espécies, podemos reconhecer o ser que está dentro de outro animal. Talvez você já tenha cuidado de um filhote de pássaro ferido. Os animais e nós mesmos estamos todos envolvidos em uma vasta teia de vida interconectada. Nosso foco no antropomorfismo obscurece o mistério e a maravilha desse fato. Um elo emocional existe entre o humano e o não humano. Não é quantificável nem cientificamente motivado, é algo que você sente. Sim? Não devemos impor nossas crenças às espécies ao nosso redor ou presumir que sabemos o que eles querem. Mas também não devemos nos fechar e acreditar que existe um grande abismo entre nós. Uma nova fronteira da comunicação animal está lentamente surgindo, graças à tecnologia que nos aproxima do restante do mundo vivo. Essa tecnologia mostra promessa para melhorar a vida dos animais de fazenda, e você pode até ter uma conversa com seu animal de estimação um dia, mas, como sempre, há o risco de perigo também. Nas mãos erradas, caçadores poderiam atrair manadas de rinocerontes para a morte, ou pescadores poderiam usar essa tecnologia para a pesca excessiva. Se pudéssemos nos comunicar com os animais, é possível que possamos até agir pior em relação a eles, mentindo para eles e enganando-os para fazer o que queremos. Sou lembrado de uma famosa linha do Dr. Malcolm em Jurassic Park, onde ele diz: seus cientistas estavam tão preocupados se poderiam ou não, que não pararam para pensar se deveriam. E o que acontece se os animais falarem de volta e nos contarem coisas que não queremos ouvir? De repente, você está discutindo com seu cachorro sobre quantos passeios ele merece por dia. Quando pensamos na possibilidade de comunicação entre espécies, tendemos a pensar nos pontos positivos em vez dos negativos. Como a evolução da comunicação animal mudaria a sociedade humana? Se pudéssemos nos comunicar com os animais, isso afetaria a maneira como tratamos o meio ambiente e outras espécies? E se os animais começassem a nos dizer que precisamos mudar nossos hábitos e comportamentos? Como isso mudaria nosso relacionamento com o mundo natural? Estas são questões importantes que precisamos considerar à medida que exploramos o potencial da comunicação entre espécies.